Olá, tudo jóia? Acho que tá valendo. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente estava comentando sobre a aristocracia intelectual, né, naquele dia, e aí a gente começou a ir um pouco mais pro socialismo, aquele tipo de coisa, e o que deu margem para nossa discussão foi porque o Humberto de Campos diz que nós deveríamos defender o capitalismo, né, aqui no Brasil. Mas para começar a reflexão, ou continuar, melhor, né? A gente vai para a questão 792 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o seguinte: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Então é uma pergunta de Kardec questionando: por que a civilização não faz todo o bem que ela pode? E aí os espíritos respondem: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Ou seja, a civilização ela tem mais a oferecer do que aquilo que a gente tem hoje. Só que por conta da gente não estar apto, mas muito menos disposto, a gente não alcança. Então a gente precisa ter uma disposição para alcançar o que a civilização venha nos mostrar. E aí tem a letra A, que o Kardec pergunta o seguinte: não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Então ele está falando dos equívocos da civilização e questionando se não é porque a civilização ela cria novas necessidades com seu desenvolvimento e aí faz com que nós tenhamos novas paixões. E aí a resposta é a seguinte: e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Então vai falando assim: por conta disso também, mas ainda porque a gente não consegue progredir simultaneamente as faculdades do nosso espírito. E que é preciso tempo para tudo. E não é possível que a gente espere fruto perfeito de uma civilização incompleta. Então não é possível que a gente tenha formas de organizar a sociedade e o mundo dentro ainda das nossas imperfeições. Vamos continuando. Depois eu vou colocar essas questões tudo, sei lá, no link ou no vídeo, a gente vê. Na questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Ou seja, se na 92 os espíritos responderam que a civilização está incompleta, Kardec pergunta: como reconhece uma completa? Ou seja, uma que está no ápice, uma que consegue realizar o que lhe é devido. E aí a resposta dos espíritos é: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestir melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então aqui, o que é que os espíritos estão respondendo? Olha, o passo que falta para o desenvolvimento civilizatório é o moral. Então, enquanto não houver o desenvolvimento moral, fica faltando uma parte da civilização. E aí é como se tivéssemos alguns recursos bloqueados. E a gente crê que nós estamos muito adiantados. Entretanto, né, essas descobertas da ciência e mesmo as questões da vestimenta e coisas da higiene nesse sentido não são muito expressivas, não nos faz civilizado. Porque a civilização verdadeira é só quando a gente viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Então nós temos essas perguntas até aqui. Eu vou ir comentando, depois a gente vai parando, porque tem muita coisa. Aí na questão 800, pontua o seguinte, Kardec: não será de temer
que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Então isso aqui está naquele contexto que Kardec questiona qual a maior colaboração do Espiritismo. E aí os Espíritos respondem que é o combate ao materialismo, né? E aqui Kardec está colocando assim, mas será que o Espiritismo pode falhar por conta da negligência dos homens e porque gosta muito da matéria, né? A gente gosta muito das coisas materiais. E aí os Espíritos respondem, conhece bem pouco os homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Então os Espíritos já estão derrubando aqui um balde de água fria, dizendo assim, olha, como você acha que vai falhar? Como você acha que falhou? As coisas não acontecem assim, por encanto. Quem diz isso conhece muito pouco dos homens. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apeguem totalmente aos vestígios, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com um tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitaria os outros. Então aqui nessa grande resposta dos Espíritos, nós vamos ver o quê? Vamos ver eles colocando que para que as ideias se modifiquem e se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos, ou seja, das antigas correntes, dos antigos pensamentos, é necessária uma transformação gradual e progressiva. E acontece de geração em geração. Então, para cada geração, apaga um pouquinho, cai um pouquinho, mas demora bastante. Por isso que nós encontramos vestígios, e no momento atual isso é muito presente, vestígios de alguns tipos de pensamento que nos soam ultrapassados. São e não são, porque não se apagou por completo. Então isso é importante da gente considerar. Um pouco mais à frente, na questão 806, há uma pergunta de Kardec, aqui é quando vai falar já da lei de igualdade. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Então aqui nós vamos aproximando mais do nosso tema. Kardec pergunta se é da lei de Deus as desigualdades que a gente encontra no mundo. E a resposta é não. É obra do homem e não de Deus. Ou seja, não seria necessário. Então nós sempre, quando vamos falar do Evangelho, vamos falar das lições de Jesus, é importante que a gente tenha em mente que muitas das coisas que nós passamos não são necessárias. E é esse o apelo do Cristo, quando ele compartilha conosco tudo que ele aprendeu do Pai, para que a gente evite passar por algumas coisas que não são necessárias, mas que nós, através dos nossos livre-arbítrios, podemos escolher passar ou não. E às vezes a gente escolhe passar. A gente opta pelo caminho do erro, o caminho da experienciação do equívoco. Então aqui os Espíritos estão sendo claros. Não era necessário esse tipo de desigualdade. É uma obra do homem, não de Deus. E aí Kardec faz a questão A, né? Algum dia essa desigualdade desaparecerá? E aí os Espíritos respondem, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Olha que questão interessante, que Kardec questiona, né, se um dia vai desaparecer. E os Espíritos falam, eterno é só a lei de Deus. Já a desigualdade social, dia a dia, ela vai se apagando. Mas ela desaparecerá quando a gente deixar de ser egoísta e orgulhoso. Quando isso deixar de predominar,
Não precisa nem apagar por completo. A gente ainda pode ter um resquício de egoísmo, de orgulho, mas só disso não predominar, nós já teremos alcançado a mais ou menos a igualdade social. Entretanto, vai restar ainda uma outra desigualdade, que é a do merecimento, que é até daquela questão que a gente estava discutindo na reunião passada, que era da aristocracia intelecto-moral. Então sempre vai ter um tipo de desigualdade. E nisso, agora a gente vai na questão de O Consolador, a questão 55, onde está dita a seguinte coisa, a seguinte pergunta para Emmanuel, né, do livro O Consolador, não mais o Livro dos Espíritos agora. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos se perdurará nas épocas do porvir? Ou seja, essa dificuldade que a gente tem, essa diferença entre as classes sociais no universo dos bens materiais, ela perdurará nas épocas que virão do porvir? E a resposta dos Espíritos é: a desigualdade dos Espíritos não, do Emmanuel. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e de resgate. Só aqui a gente já fica um pouco balançado, né? A gente pensa, o que o Emmanuel está arrumando? Mas ele continua. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, o que ele está dizendo? Olha, a desigualdade social, ela não é a causa. Ela não é a causa, ela é efeito. Mas ela não é efeito apenas das questões sociais, materiais. Ela é efeito dos espíritos e da consciência deles, enquanto habitantes da Terra. Ou seja, por conta dos nossos inúmeros débitos, é necessário um planeta que ofereça inúmeras possibilidades de redenção, seja elas na pobreza, na miséria, na riqueza. Então é por conta da classe dos espíritos que habitam o mundo, na sua maioria, que nós temos essas provas ainda tão árduas, essas questões ainda tão complicadas. A partir do momento que a gente cessa essa causa patogênica, o que vai acontecer? Essa moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então aqui pode ver que o Emmanuel não define não só a questão da desigualdade social, mas outras doenças sociais, outras moléstias, como a miséria, a guerra, a ignorância, e cita entre outras calamidades coletivas. Ou seja, nós poderíamos ter uma relativa igualdade de riqueza material, mas isso não seria tranquilidade de conhecimento, de moralidade. Então aqui ele coloca que isso é só mais um efeito das nossas imperfeições. E é por isso que a desigualdade social existe, sendo um testemunho da reencarnação, dos débitos que nós precisamos quitar. Mas vamos continuando, que essa resposta não é a melhor, né? Voltando para o Livro dos Espíritos, na questão 808 está registrado o seguinte: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Então aqui Kardec está colocando o seguinte: mas veja só, essa desigualdade de riqueza não é resultado de faculdade, ou seja, de virtudes dos espíritos, daquilo que lhes foi cedido, e em virtude disso, uns alcançam maior e outros alcançam menor, fundo rentável, vamos assim dizer? E aqui a resposta dos espíritos é engraçada, que eles falam assim, sim e não. Porque como nós estamos ainda na transição, igual a gente viu lá do Obras Póstumas, nós estamos na transição do dinheiro, da aristocracia do dinheiro, para a aristocracia intelectual.
Então tem muita gente ainda hoje que tem dinheiro por conta de heranças, não por mérito intelectual. Enquanto tem outros que é por conta das faculdades intelectuais. Então a gente está nessa transição. Por isso os espíritos respondem sim e não. E aqui eles colocam mais, né? Da velhacaria e do roubo, que dizes? Então eles colocam sim e não, mas eles voltam a pergunta para Kardec. Porque Kardec estava defendendo ser a riqueza torno da virtude. Ou pelo menos propondo, né? Não que ele acreditasse nisso. Mas como entrevistador, ele tinha que expor as perguntas que as pessoas poderiam fazer. E aí os espíritos falam, mas e da velhacaria e do roubo? O que você diz? Então uma coisa é do que conquistou, mas e daquele que vai através do roubo? Como é que funciona isso? E aí Kardec põe a pergunta A. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto das paixões más? Então Kardec coloca, né? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto das paixões más. Ele não pergunta, ele afirma. Ele falou, mas quem herda o dinheiro? Quem herda a riqueza? Ele não tem paixão má, isso não é fruto dele. E aí os espíritos desenvolvem melhor a ideia e assim, é curiosa a resposta, porque eles logo voltam a Kardec uma questão. Que você sabe a respeito? Então, o que sabes a esse respeito? Como você garante que a riqueza herdada não foi fruto de uma má paixão? E aí eles continuam. Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas, que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-lo, e o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então vai colocando para nós o seguinte, mesmo que não seja fruto do roubo e das paixões más, mas são fruto da cobiça desvairada, são frutos de desejos secretos de possuir, da inveja, vamos assim dizer, né? Será que isso é sentimento louvável, que dá origem à riqueza que os outros vão herdar? Então ele coloca que isso Deus vai julgar e vai ser severo. Será severo. E aí continua, né? E aí ele pergunta o seguinte. No entanto, aqui já é uma questão mais à frente, eu esqueci de colocar o número, mas é seguindo aí. Uma pergunta do Kardec, ele fala o seguinte. No entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Então, julgam ser esse o remédio, que é a divisão dos bens, divisão das riquezas. E aqui os espíritos respondem, né? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Ou seja, de duas uma. Ou é muito sistemático, ou seja, às vezes não entende da complexidade que rege a evolução espiritual, da complexidade que está em torno de uma nação, de uma coletividade, de um emaranhado de espíritos com débitos e acertos. Ou então são ambiciosos e cheios de inveja. Ou seja, usam de um discurso para alcançar o poder por conta de ambição e inveja, e não necessariamente o bem do outro, que era aquela questão que a gente estava colocando. As pessoas querem a revolução por acreditar que todos nós somos irmãos e merecemos o mesmo tanto de bens, ou por acreditar que o outro tem muito mais do que ela e ela não pode deixar. Então, tem umas questões por detrás. E os espíritos continuam. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. O que é que está dizendo aqui para nós? Olha, a gente tem que compreender que mesmo se hoje, agora, nesse exato momento, dividisse tudo igual para todo mundo, dali a curto prazo
vai ser desfeito pela força das coisas, porque nós não temos as mesmas aquisições de virtudes. E a gente também não tem o mesmo desejo de ter os mesmos bens. Então, uns vivem bem com menos, os outros vivem com mais. Uns gastariam de uma vez, os outros poupariam, investiriam. Então, nós teríamos as desigualdades novamente. Outros roubariam. Então, tem todas essas nuances. Mas aqui o que surpreende é a resposta dos Espíritos na última frase, que fala para a gente combater antes o egoísmo. Eis a verdadeira chaga social, e não corrais atrás de quimeras. No seguinte sentido, olha, se a gente não resolver o egoísmo, pode dividir tudo agora. Dali a pouco vai ter outro explorando o outro. Dali a pouco vai ter um virando patrão de novo, sendo assim banqueiro de novo, né? No sentido de explorar lucros e dividendos. Por quê? Porque ele não vai se preocupar com o outro da maneira adequada. Porque ele ainda se preocupa mais consigo mesmo. Eis o egoísmo. Então a gente tem que estar atento para essas questões. Aí no livro O Consolador, agora, eles perguntam para Emmanuel na questão 56. Pode-se admitir em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Ou seja, há uma teoria social, a gente pode admitir no estudo da sociedade um conceito, uma igualdade absoluta? E aí a resposta do Emmanuel, né? A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará de espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Então o que está dizendo aqui? Olha, essa concepção é um erro grave. Achar que todo mundo merece as mesmas coisas do mesmo jeito, hoje, é um erro grave em qualquer departamento da vida. Mas a tirania política pode jogar com isso, tendo uma imposição. Mas com essa imposição, essa revolução, não vai passar de um espetáculo de uniformização simbólica para efeito só externo. Porque o verdadeiro valor das pessoas está no íntimo de cada espírito. E por conta disso, ele tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, continua Emmanuel, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento sagrado do dever e do trabalho e do esforço individual. Do dever do trabalho e do esforço individual. Então ele fala o seguinte, que se para o homem existem desigualdades de bens materiais, de recursos, de acesso ao conhecimento, para Deus não. Porque Deus permite aos seus filhos oportunidades iguais nas coisas mais preciosas que existem do universo, que é o tesouro do tempo e o tesouro da oportunidade, porque com isso ele pode adquirir sabedoria e amor através da vida, apenas trabalhando e se esforçando individualmente. Então, se nós viéssemos ao mundo para as conquistas materiais, teria um pouco mais de sentido, mas aqui o Emmanuel está falando, não, nós viemos ao mundo para conquistas morais, sabedoria e amor. E isso Deus proporciona a todos de maneira igual. Inclusive, de forma específica, à necessidade de cada um. Então, a pessoa que precisa desenvolver mais a questão da humildade, ela tem tarefas que vão redirecioná-la para isso. Diferente do outro que precisa combater um pouco mais a questão da luxúria. Então muda um pouco as provas. Na questão 812, nós vamos encontrar, agora de O Livro dos Espíritos, Kardec dizendo o seguinte: por não ser possível a igualdade das riquezas
o mesmo se dará com o bem-estar? Ou seja, os espíritos já afirmaram que as riquezas nunca vão ser iguais, mesmo que a gente queira, mas não vai ter essa igualdade. Então Kardec pergunta, mas como então nós teremos um bem-estar coletivo, visto que sempre haverá uma desigualdade social, sempre haverá uma desigualdade de bens, mesmo pequena. Então não seria aquele que tem mais bens um pouco mais feliz do que o outro? Porque a gente coloca muitas das vezes que a riqueza advém, que a riqueza traz junto a felicidade, né? Ou que a felicidade advém da riqueza. Então é uma pergunta bastante inteligente. E a resposta dos espíritos ainda mais. Porque eles dizem assim, não. Ou seja, não está atrelado. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo com o que lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. O que está colocando? Olha, o prazer verdadeiro, a felicidade verdadeira, vem quando a gente emprega o nosso tempo naquilo que nos apraz, e não apenas na execução de trabalho que nenhum gosto tem. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então tem algumas pessoas que o seu trabalho, por ele próprio, demanda mais recursos, demanda mais investimento, demanda mais potencial aquisitivo. E ele vai precisar, enquanto outros trabalhos não tanto. Mas o que faz o homem feliz é empregar o tempo naquilo que gosta de fazer. Então tem alguns trabalhos, alguns tipos de tarefas que demandam maior investimento de recursos materiais e outras demandam um pouco menos. Só que os espíritos afirmam, não vai ficar nenhuma tarefa útil por fazer, não vai ficar nada sem fazer. Todas as possibilidades sociais serão cumpridas, todas as necessidades, serão cumpridas. Por quê? Porque em tudo há um equilíbrio. Então Deus nos criou com gosto para tudo. Então não é porque agora nós podemos fazer o que nos apraz que não vai ter mais médico, vai ter só músico. Não, isso não vai acontecer. Porque existe aquele que gosta da medicina e existe aquele que gosta da música. Não é porque Deus permite a possibilidade da gente fazer o que nos apraz que vai ter só professor e não vai ter mais engenheiro. Não. Vai ter os que gostam de dar aula, mas continuará tendo os que gostam de engenhar, vamos assim dizer. Então é mais ou menos até aqui, dentro das nossas reflexões, para ficar como base para o ponto alto que é agora. Que eu estava pesquisando sobre isso, né, tudo, e estudando, e eu falei, nossa, mas ainda que não toca, não fala especificamente com todas as letras. Capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo, não coloca com todas as letras. E aí eu fui procurar. E procurei. E aí eu entendi, depois de ter acesso ao livro que eu mandei lá, que é o livro Palavras do Infinito, que é um livro mais ou menos de 1935, um dos primeiros, inclusive, do Chico, se eu não me engano, quarto, quinto. E o que eu encontrei lá? Eu encontrei uma mensagem, muitas, né? Mas nós vamos uma de cada vez. Eu encontrei uma mensagem do Nilo Peçanha. Quem é o Nilo Peçanha? O Nilo Peçanha, ele foi um dos presidentes do Brasil. E lá ele tem duas mensagens. Ele foi presidente do Brasil por pouco tempo. Ele foi só 1 ano. Porque o Afonso Pena desencarnou e ele assumiu. Então ele foi presidente do Brasil de 1909 até 1910. Ele ficou apenas 1 ano. E tem uma mensagem dele. Ou seja, como é o olhar de alguém que já dirigiu uma nação? Como é o olhar de alguém que já esteve à frente de um povo? E esse povo sendo o povo brasileiro. O que eles veem que nós não vemos? Principalmente quando desencarnado. E aí ele tem 2 mensagens. E nessas mensagens dele que ele vai colocar
acerca do fascismo, do comunismo. Então, nessas mensagens, ele tem duas, são mensagens longas. Eu fiz um recorte só da segunda, porque senão vocês iam me bater, que já tá meia hora de áudio já. E aí, nesse recorte, no meio já, ele fala o seguinte: nem sempre liberdade significa prosperidade. Então aqui já fala um negócio que, nossa senhora, meu Deus do céu, já é complexo, né? Mas nós estamos vendo um olhar de um governador, que foi um governador do Brasil e que desencarnou e agora tem um pouco mais ampliadas suas visões. E ele coloca: dar muitas liberdades a um povo que se ressente de necessidades gravíssimas, inconsciente ainda de suas responsabilidades, falando-se de um modo geral, é fornecer armas perigosas para a destruição da vida desse mesmo povo. Vamos imaginar aqui de uma maneira diferente, porque fica um pouco dura a gente lendo assim. Como assim? Tirar a liberdade? Ditador, né? Vamos imaginar um exemplo atual. Nós temos a nossa liberdade cerceada, por exemplo, em torno dos armamentos. Mas vamos imaginar que a gente ganha a liberdade de poder ter armamentos. Só que o armamento da liberdade, ter a liberdade do armamento, quer dizer, não vai gerar para nós questões assim de responsabilidades muito grandes e com relação à destruição da vida que pode haver aqui no Brasil. Porque o que ele está colocando? Olha, se não temos consciência de algumas responsabilidades, é preferível não ter a liberdade de algumas coisas. Então ele tem certa razão ao meu entendimento. E casa bem com o exemplo que nós estamos vivendo, né? Então é necessário que a gente não tenha liberdade ao armamento, porque a gente não tem ainda consciência necessária para ter o mesmo. E aí ele continua: no Brasil sobram as regalias políticas e as liberdades públicas. Tudo requer ordem e método. As coletividades brasileiras fazem mais questão do direito da higiene, do conforto necessário, do pão da escola, que do direito irrisório do voto, dentro das lutas de clã e no ambiente viciado dos partidos. Olha que coisa complexa. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, o voto, isso aqui a gente tem que contextualizar, né? Tá 1935, não teve ditadura, não teve nada. Mas ele está colocando assim: olha, às vezes, ter direito irrisório do voto é mais complexo por conta da falta de conhecimento do que se fosse ofertado ao povo pão, trabalho, higiene, conforto. Porque o que acontece? Isso a gente cai lá naquela premissa de Kardec, que fala quando a questão da aristocracia saiu daquela aristocracia puramente hereditária para cair numa aristocracia que permitia o trabalho. Ainda tinha questão hereditária, mas permitia que o outro trabalhasse, que era a questão dos servos e etc. Mesmo a escravidão. Então o trabalho, ele colabora para a evolução do homem. Ele colabora para o desenvolvimento intelectual do homem, enquanto o voto por ele mesmo talvez não. Então aqui o Nilo Peçanha está dizendo o seguinte: olha, se a gente ficar um pouco atento, nós vamos perceber que às vezes o voto ele é irrisório diante a inconsciência das coisas. E a gente tem isso claro, o quanto que é simples dominar, né? Manipular as massas, as pessoas. Nós tivemos o resultado recente das eleições. Mas se esse povo tivesse acesso a um conforto necessário, ao alimento necessário, à higiene, ao trabalho, talvez eles teriam seu intelecto um pouco mais desenvolvido. E aqui nós falamos sempre pelo olhar do espiritismo, que é do desenvolvimento do espírito imortal, de virtudes imortais. Mas ainda é complicado de ouvir isso, né? Ainda tem aqui uns fiapos, ainda sai faísca essa parte. Vamos continuar, depois nós voltamos. O povo brasileiro tem colhido inúmeras ilusões nas experiências coletivas, conquistada muitas vezes à farsa de sangue,
nos seus deploráveis movimentos revolucionários. Revolução implica em si destruição de tudo quanto está feito. Então aqui novamente, isso já é algo que é um conceito quase prático do espiritismo. Questão da revolução. Em todos os autores espíritas que eu já li, eles são todos contrários à revolução. Autores espíritas confiáveis, né? Eles são contrários à revolução no sentido dessa questão da guerra, dessa questão do sangue, da luta armada. Então aqui o Nilo Peçanha está colocando isso, que o povo brasileiro ele está muitas das vezes colhendo, ele tem colhido, né, inúmeras ilusões nessas experiências coletivas que são farsas, porque parece uma revolução, mas não é. E aí ele coloca que muitas das revoluções implicam a destruição de tudo quanto está feito. Então eu não quero do jeito que está, não quero. Não tem proposta. Eu não tenho proposta para fazer diferente. E isso prejudica. E aí ele continua dizendo: mais prudente seria que pudéssemos observar constantemente a evolução geral, conseguindo norteá-la para um caminho de benefícios generalizados para a coletividade. Então é antes, passo a passo, devagar e sempre, do que às vezes uma revolução, mas que não é tão prudente, que vai gerar débitos coletivos. E aí ele continua dizendo: infelizmente esses movimentos em nosso país objetivam unicamente o individualismo dos políticos ambiciosos e a hegemonia dos estados em detrimento das outras unidades da federação. Então ele fala que muitas das vezes os movimentos revolucionários vêm de um individualismo dos políticos ambiciosos. Então é pessoas manipulando outras. E não precisa ir tão longe da história para a gente ver aí processo de revolução como o impeachment. A gente vê pessoas orquestrando movimentos, né, por detrás, projetos políticos ambiciosos. E aí as pessoas pensam que estão mudando, fazendo uma revolução, e às vezes não. Às vezes não. E aí ele fala, né? Movimentos revolucionários em nossa terra representam lutas dolorosas, onde as ações ficam encerradas nas palavras das praças públicas, onde as massas sofredoras e anônimas guardam os mesmos enganos de sempre. Então a revolução, ela fica morta, ela fica enterrada com as palavras nas praças públicas, e aí as massas é que sofrem. As massas anônimas é que ficam enganadas. E aí ele diz que seria ideal que os brasileiros se unissem para a cruzada bendita do reerguimento da nacionalidade, conscientes do seu valor próprio, prescindindo das influências estrangeiras, realizando, construindo a pátria de amanhã, cujo futuro promissor constitui uma larga esperança para a humanidade. Em outras palavras, a minha interpretação é a gente valorizar o nosso modo de fazer as coisas, sem querer importar, no sentido de importação, importar muito alguns modelos, algumas coisas, mas a gente, do nosso jeito, desenvolver algo de acordo com as nossas necessidades. Porque o Brasil ele é um país colossal em termos de educação, por exemplo, que é a minha área de estudo. Eu percebo que coisas gerais não funcionam aqui. Porque cada estado tem a sua especificidade educacional, cada região onde está a pessoa. Na mesma forma, então, eu acho que é essa recomendação do Peçanha, da gente ter algo adaptado ao Brasil. E aí ele continua falando: do próprio Nordeste, cheio de flagelados e desiludidos, poder-se-ia fazer um oásis. Aí temos os homens do pensamento e da ação, realizadores práticos, corajosos, que atacariam de pronto os problemas mais fortes da nossa economia, preservando-a, metodizando-a para o bem-estar da nação. Então, da gente aproveitar os recursos nossos mesmos, da gente aproveitar, igual a gente estava olhando, por exemplo, da questão lá dos bandeirantes, né, do capítulo que a gente achou interessante, mas pegar espíritos da coragem para tarefas que exigem coragem. Então aqui ele vai citando, olha, das regiões
Vamos pegar o povo de lá que conhece para ver o que eles têm a sugerir, a fazer. E aí ele continua dizendo o seguinte: mas onde se conservam essas criaturas do sentimento e do raciocínio que as melhores capacidades caracterizam? Justamente, quase todos, por nossa infelicidade, se conservam afastados da paixão política que empolga a generalidade dos nossos homens públicos. Com algumas exceções, a nossa política administrativa, infelizmente, está cheia daqueles que apenas se aproveitam da situação para os favores pessoais e para as condenáveis pretensões dos indivíduos. Então ele está falando assim, olha, aqueles que podem fazer e podem colaborar e que sabem, eles não se envolvem na política. Eles não se manifestam. E aí a gente precisa importar coisas de outros, enquanto nós temos o potencial de fazer algo brasileiro, ao nosso modo. Porque nosso país ele é muito diverso. Então as leis têm que ser gerais e amplas, no sentido de permitir a diversidade. Mas quem pode movimentar em relação a isso, não movimenta. E é essa a crítica que ele está fazendo. E aí deixa refém aos homens públicos. E aí ele continua dizendo que o sentimento de solidariedade das classes, do amparo social, que deveriam constituir as vigas mestras do Instituto do Governo, são relegados a um plano inferior, a fim de que se saliente o partido, a pretensão, o chefe, a figura centralizadora de cada um em desprestígio de todos. Então, por conta dessa falta de solidariedade, desse amparo social não ser o carro-chefe, a viga, nós temos muitos que usam do governo enquanto um chefe, uma figura centralizadora, e desprestigia todos, né? Deprecia todos. É dessa orientação nociva que se vem derivando o mal-estar das classes produtoras e proletárias do Brasil, predispondo-as a um estado de incompreensão altamente prejudicial à execução dos programas econômicos e políticos. Ou seja, aqui, dentro dessa questão nociva dos governadores, nós vamos ter que resulta uma classe produtora e proletária do Brasil que tem uma incompreensão prejudicial do que acontece nos programas econômicos e políticos. Gente, isso aqui é 1935. Olha que coisa! Para fundamentar de novo a resposta dos espíritos. Olha, quem conhece os homens é de geração a geração para apagar todos os resquícios. Aqui não passou nenhuma, nem duas, né, direito. Então, atual isso aqui. Porque o que acontece? Por conta do desprestígio dos governantes, a gente vai tendo um estado de incompreensão da massa. E isso é prejudicial ao entendimento dos programas econômicos e políticos. Ou seja, o que ajudou, eles acham que não ajudou. O que melhorou, eles acham que não melhorou. Que foi o que está acontecendo. Hoje, né, foi o que aconteceu e está acontecendo. E aí ele coloca, né, caminhando para o final. E daí a necessidade de uma compreensão mais profunda por parte do governo, que deverá rebuscar no cadinho das análises minuciosas os menores problemas das classes para resolvê-los, antes que elas perigosamente se abalancem a resolver por si mesmo. Nesse trabalho de orientar os nossos homens do governo, estamos todos nós empenhados, todos os que, do plano espiritual, não obstante a ausência da indumentária carnal, vivem pugnando por um Brasil mais forte, unido e mais feliz. Então eles estão colocando o seguinte, que esses problemas estão por resolver. Esses problemas estão por resolver. E eles têm, nessa questão aqui, né, que os menores problemas das classes para resolvê-los, antes que elas perigosamente tenham o desejo de resolver por si mesmo. Ou seja, a governança ela é necessária para que a grande parte da população não se entregue à incoerência, à questão da violência, né, por conta da ignorância. Ou seja, o poder relegado à ignorância por completo é a baderna.
Isso é complexo da gente admitir, né? Porque a gente estuda que o poder é do povo, né? Mas como está a conscientização desse povo? E isso que a gente precisa entender. Porque às vezes o que a maioria quer não é o melhor. Não é o melhor. Principalmente no nosso mundo, que é o de provas e expiações. Muitas das vezes o que a maioria quer, porque aqui ainda há o predomínio do mal, não vai ser o melhor. Por quê? Porque aqui nós não aprendemos ainda a cultivar o melhor. E é nesse sentido que o Nilo Peçanha está colocando. Então dá para ver que ele faz muitos pontos assim que a gente fica um pouco atordoado, né? Nós pensamos, nossa, que coisa complicada que esse homem está falando. Mas ainda nesse mesmo livro, tem agora respostas de Emmanuel. Tem a outra mensagem do Nilo Peçanha, que é anterior a essa, que ele fala inclusive até da Rússia. Mas assim, eu achei que o trecho mais importante era isso para a gente refletir. Agora vamos ao Emmanuel. O Emmanuel, então, ele recebe uma pergunta dos entrevistadores que dizem o seguinte: que possibilidades existem e que vantagens ou desvantagens adviriam da implantação de um regime extremista no Brasil? Então eles colocam os dois lados da balança. O que é que nós iríamos ganhar ou perder com a implantação de um regime extremista no Brasil? E aí, essa parte é horrível, hein, mano? Tem que confessar. Meio começa dizendo assim: amigos, que Deus ilumine o vosso entendimento. Já começa engraçado, né? Que Deus ilumine o vosso entendimento, é bom. Mas ele faz ficar mais engraçado ainda, que ele fala assim: avessa à política, me sentiria mais à vontade se fosse inquirida acerca do Evangelho. Então ele fala, esse negócio de política eu já não gosto muito, já tive lá o Públio Lento, não deu muito certo, aqui nem tinha vindo psicografado ainda, né? Há 2000 anos, mas enfim. É danado, preferia que fosse sobre o Evangelho. Mas, aí começa, né? Todavia, opiniões são coisas que pouco se custa a fornecer. Contudo, os meus pareceres são igualmente pessoais, como os vossos, sem o caráter da infabilidade. Ou seja, a opinião pessoal do Emmanuel agora, ele colocando. Porque quando é uma opinião mais ampla e geral acerca da espiritualidade, aí ele não fala que é opinião pessoal, que é o que a gente vai ver na mensagem daqui a pouquinho. E aí ele coloca, né? As mais extravagantes teorias políticas têm sido vinculadas no Brasil, cujo povo, guardando tradições de raças diversas, ainda se encontra longe da linha decisiva da sua evolução racial. Tudo aí se mistura, e todas as ideias se propagam sem que sejam devidamente estudadas, ponderadas no cadinho da análise mais rigorosa. A implantação de um regime extremista seria um grande erro, que o sofrimento coletivo viria certamente a expiar. Então ele está falando que por conta da nossa juventude, e não mudou tanto de lá para cá, né? Não passou 100 anos dessa resposta, por conta da nossa juventude, a gente não analisa muito bem as questões que chegam, por conta da nossa diversidade também, e do nosso tamanho, né? A gente não analisa muito bem a aplicabilidade das coisas. Então isso é necessário fazer, ponderar. E aí ele continua dizendo, né? Que um regime extremista seria sofrimento coletivo para a nação espiar. De um lado, essa parte eu achei maravilhosa, que ele fala assim, de um lado, prevalecem as doutrinas dos governos fortes, como a política sigma, copiando o fascismo em suas bases. Da outra margem se encontra o comunismo, inadaptável ainda à existência da nacionalidade. Olha o que o Emmanuel está colocando aqui. Ou seja, se tiver aí pegadinha, gente, mas se tiver um companheiro espírita que coloca que o fascismo é a mesma coisa que o fascismo é a mesma coisa que o comunismo, mostra essa parte do Emmanuel, por favor. Palavras do Emmanuel. Fascismo é numa beira, comunismo é em outra. Olha que coisa. Isso que a gente tem que aprender a fazer no movimento espírita. Citar. A gente não cita. A gente tem que aprender a citar. Combater ideia com ideia. Ideia fundamentada.
É isso que a gente precisa aprender. O Evangelho nos ensina que a gente não combate homens, nós combatemos nem mulheres, nós combatemos ideias. Então isso é importante. E ideia tem que estar fundamentada. Principalmente se as pessoas defendem algo que já foi dito por um dos seus, vamos dizer assim, né, precursores diferente. Então a gente precisa ter essa atenção. Vou dar uma pausa aqui que o gravador tá quase acabando a bateria, meu Deus do céu. Vamos continuando aqui então. Aí o Emmanuel vai colocar que tem essa diferença, que estão contrárias, cada um de um lado. E aí ele continua dizendo, né? Inadaptável ainda à essência da nacionalidade, o comunismo, né? Levando-se em conta o problema da necessidade de braços para o trabalho em uma terra vastíssima à espera das iniciativas e cometimentos de progresso preciso. Então ele coloca que nenhum nem outro dá. Nem fascismo, nem comunismo. É verdade, aí aqui ele vai citar, né? É verdade que a Rússia atual fornece exemplos ao mundo inteiro. Ou seja, que era a União Socialista, né? Que era a menina União Soviética, né? E aí ele vai colocando que oferece exemplos ao mundo inteiro, porém, os homens que inauguraram violentamente seus novos regimes não se fizeram de um dia para o outro. Eles representavam muitos séculos de opressão, de martírios, de tormentos nefandos, não saíram do proletariado que se compraz na incultura, mas da energia condenadora que busca conciliar o labor operário com o trabalho intelectual das academias. O que ele está dizendo aqui? Olha, atenção, porque a época lá na Rússia, né, tinha a União Socialista, mas o que acontece? Ainda lá foi um fruto de um desenvolvimento que demandou tempo, demandou séculos, e ainda assim, com os séculos, foi à custa de opressão, de martírio e de sangue. Então, mostrando para nós algumas das questões que era necessário da gente refletir, né? Que é necessário refletir. E aí ele fala, o Brasil necessita, antes de tudo, combater o magno problema do analfabetismo. Isso era 1935, gente. É necessário que solucione o enigma pedagógico que implica toda essa mocidade sem entusiasmo e sem energia para o estudo. Ainda hoje, gente, de 100 pessoas que entram no ensino fundamental, sai só 50 no ensino médio. Olha que coisa, gente. A gente perde 50% dos estudantes. Ou seja, 50% da população do Brasil para mais. Não tem nem até o ensino médio. Então a gente precisa repensar essas questões também. O estímulo para o estudo ao qual não se enquadra outro regime fora da democracia liberal, até que o povo se eduque convenientemente para as grandes iniciativas do porvir. Ou seja, até a gente ter capacidade, o mais adequado, segundo Emmanuel, é a democracia liberal. Fora disso, é ilusão portadora dos desenganos trágicos que empobrecem a economia e roubam a paz social. Ou seja, fora disso, gente, é só tragédia, desengano, ilusão. Infelizmente, a ambição, o personalismo infestam os bastidores da política brasileira, eminentemente prejudicada pela sua visão mesquinha concernente aos problemas da coletividade. Mas o que quereis? O trabalho é dos homens e a eles compete a realização do progresso necessário. Então coloca que, olha, do jeito que a gente vai levando, né, ambição, personalismo nos bastidores da política, só prejudica, só faz mais problema da coletividade. Mas aí ele pergunta, e o que a gente quer? Esse trabalho é dos homens. Lembra lá que o Ismael soltou para a maioridade da política brasileira? Então é um trabalho nosso e compete a nós realizar esse progresso necessário. Faz parte do nosso script evolutivo. Longe do cenário do mundo, não nos é lícito influenciar sobre questões distantes da nossa esfera de ação. Ou seja, os espíritos poderiam. Mas ele está falando que longe do mundo, ou seja, longe da encarnação, desencarnado, não é lícito influenciar as questões da esfera de ação dos homens.
a nossa atividade unicamente se circunscreve ao esclarecimento das almas, pugnando para que as construções da crença sejam novamente edificadas no tempo dos corações humanos, trabalhados pelas concepções amargosas e destruidoras do negativismo. Para atingirmos semelhante desideratum, aí aqui eu não sei, talvez veio errado no livro, né, da internet, só no Evangelho buscamos nossos programas de ação. O nosso labor intenso é todo realizado com esse objetivo. Então, tudo que os espíritos fazem hoje no Brasil é para buscar o Evangelho. Esse é o programa de ação. Que os homens resolvam de entendimento posto no Código da Perfeição, legado à Terra por Jesus, e estarão de acordo com a evolução que se deve presidir a todas as manifestações das nossas atividades nos setores do trabalho humano. A Deus elevemos, assim, nossos votos, para que os governantes do Brasil se acautelem com a infiltração de ideias contrárias ao bem-estar social e em desacordo com a sua vida de nacionalidade nova e apta a desempenhar um papel muito preponderante no seio da humanidade. Então aqui o que ele está falando? Para a gente se elevar a Deus. Mas principalmente os espíritos, né? Aqui eu fiz confusão. Já tô Freud já. Mas ele está colocando aqui que os espíritos, né, a Deus elevam os pensamentos e os votos para os governantes do Brasil tomarem cuidado com a infiltração das ideias contrárias ao bem-estar social, que estão em desacordo com a nacionalidade nova e apta a desempenhar um papel muito preponderante no seio da humanidade. Ou seja, a gente ainda vai fazer uns negócios muito, muito custosos, uns trem bacana, uns trem bom. Só que para isso, pelo que eu estou percebendo, o que o Emmanuel está dizendo, olha, é necessário a gente desenvolver um jeito nosso de fazer as coisas. Um jeito brasileiro que contempla a nossa diversidade. Porque se em nenhum lugar do mundo nós temos a diversidade que nós temos aqui, em nenhum lugar do mundo nós vamos achar a resposta para lidar com a diversidade que temos aqui. É conosco mesmo. Só que nós temos que nos interessar mais pelo outro. E isso pode ser se envolvendo com a política ou se envolvendo com o Evangelho. Que ambos só se faz bem feito se interessando pelo outro. Então são algumas das questões que eu estou refletindo bastante aqui. Agora vamos a outra mensagem do Emmanuel. Então nessa primeira, o Emmanuel ele coloca a opinião pessoal. Nessa segunda aqui, eu imagino que seja mais em relação às questões espirituais, porque ele não vai falar de questão espiritual. E aí está na parte 41, capítulo 41, né, do livro Palavras do Infinito. Depois eu vou disponibilizar tudo lá no grupo, mas coloca o seguinte, o tema, né? Socialismo no Brasil atual significaria a anarquia. Então é esse o tema. E aí ele fala sobre isso, né? Ele responde, então, a algumas perguntas. 3 perguntas que são feitas a Emmanuel. A primeira é: se os espíritos esperam o socialismo cristão, por que motivo o Emmanuel não acha o comunismo adaptável ao Brasil? Aí eu acho que eles fizeram a ele, né? Direto aqui. O rapaz está fazendo para nós, que é o leitor. Mas a primeira pergunta é: se os espíritos... Olha que coisa, gente. Para a gente desmistificar. Tem que mostrar para o pessoal isso, gente. Do meio espírita. Que aí o que é que eles vão falar? Vai falar que o Emmanuel está errado? Que os espíritos estão errados? O nosso erro é que a gente debate sem argumento. A gente debate sem fundamento. E o pior, a gente debate, às vezes, ofendendo o outro. Que a gente ainda não é perfeito, né? Então a gente fica um pouco entristecido e ofende o outro. Quando, na verdade, a gente tem que desenvolver a reflexão das ideias. Desenvolver o combate às ideias. É assim que vai se conhecer mesmo a nova geração. Está lá no capítulo 18 do livro A Gênesis.
É a geração que combate, que causa terremotos, maremotos com ideias fundamentadas, bem feitas, né? Bem formuladas. E aqui no Espiritismo já está pronto, gente. É por isso que eu fico lendo muito. Por isso que eu fico citando muito. Se eu pudesse, eu fazia palestra só lendo. Só citando. Porque já está tudo pronto e a gente quer inventar. Inventar o quê? Ler. Tem que ler. Tem que ver. E aí, às vezes, a gente quer e se engana, né? Quer escrever o livro do Tiago, quer escrever isso, escrever aquilo outro. Já está tudo pronto, gente. A gente não pode cometer um equívoco que é de desprezar o trabalho dos precursores do Espiritismo, desprezar um trabalho de um Allan Kardec, desprezar um trabalho de um Leon Denis, desprezar o trabalho do Chico, gente. O Chico trouxe uma biblioteca do mundo espiritual para cá. Mais de 412 livros. Que eu quero ler outra coisa? Para quê que eu vou me aventurar nos terrenos incertos? Se eu posso ler com firmeza, para que eu vou querer fugir, ver outros autores, um negócio maluco? Se eu posso ler aqui, ó, é por conta disso que o Espiritismo está desse jeito, gente. É por conta disso, porque aqui nós estamos vendo, ó, os espíritos defendem o socialismo cristão. Mano, quem sabe, Leon Denis tem uma obra, Espiritismo e Socialismo, ou Socialismo e Espiritismo, salvo engano. Então nós precisamos estar atentos. E aí continua a outra pergunta, né? Que deveremos então entender por socialismo cristão? E foram essas perguntas feitas, né? E aí a resposta do Emmanuel é a seguinte. Olha o quanto que o Emmanuel ele joga com as palavras, né? Formula bem. Ele coloca assim: quem poderia garantir a execuibilidade do regime comunista no Brasil? Então, quem pode garantir o êxito, a execução do regime comunista no Brasil, o sucesso? Quem pode garantir? Não me expenderei em muitas considerações, porquanto meu ponto de vista já foi externado. Então, que foi a resposta que eu li, né? Quando fui inquirido a respeito da implantação de um regime extremista no país. Então ele fala que ele não vai se alongar. A Rússia atual representa a experiência realizada à custa de muito sangue, os primórdios dos novos sistemas políticos e sociais que hão de futuramente vigorar no planeta. Então ele fala o seguinte, olha, a Rússia tem um exemplo. É o primórdio, é o começo, é a origem dos novos sistemas políticos e sociais que hão de futuramente vigorar no planeta. Então vai sim. Não tem não. Não tem contraposição, não tem esquerdista, não tem vai para Cuba, não tem Venezuela. Não tem, gente. Tá aqui, ó, lê. Só lê. Nisa, eu tô meio nervoso, foi mal, gente. Tá falando o Thiago militando do pessoal de muito tempo atrás aqui, perdão. E já tá altas horas da noite aqui também, nós já tá meio alterado. Depois de 1 hora de moição, assim, nós já vai ficando meio alterado, mas vamos lá. E aí ele coloca, fiquei com vergonha agora, aí vamos continuando. Porém, mesmo lá, ou seja, mesmo lá na Rússia, o que se observa por enquanto, ao lado dos excessos demagógicos, é a inversão de papel dentro das classes sociais. Ou seja, só inverteu. Não mudou, só inverteu. Não está mais igualitário, está invertido. Quem não tinha poder agora tem, e quem tinha agora não tem. E aí ele continua. Os oprimidos de ontem são os senhores de hoje. A fraternidade ainda significa um mito, porquanto o terreno social está cheio das mesmas diferenças de sempre. Ou seja, nós propagamos o mito da fraternidade, mas na hora da execução nada. Na hora da execução não faz. Não vira, né? E aí ele coloca que faz-se, antes de tudo, preciso considerar a diversidade de ambientes. Ou seja, a Rússia é um outro local. Aqui é outra coisa no Brasil. As massas populares brasileiras não fazem, por demais, questão de regalias políticas, como um derivado das circunstâncias do meio,
fazem questão do trabalho, do salário, do conforto que lhes é devido. Olha que ele vai direto, alinhado com o Nilo Peçanha, falando que, olha, a gente não faz tanto gosto assim, tanta questão no Brasil por regalias políticas. Tanto é que a gente vê que o mesmo tanto que foi necessário para a gente eleger um presidente, foi quase o mesmo tanto de gente que absteve e votou nulo, e que isso não faz diferença. Tem gente, aí tem as pesquisas que mostram, né, as reportagens, mas pessoa de 60 anos, 70 anos, que nunca votou em ninguém. Votou só nulo. Votou só branco a vida inteira. Tem gente que nunca votou num candidato. Porque isso para ela não tem tanta importância. Então é nisso aqui que a gente tem que refletir. Porque essa pessoa, ela faz parte de um contingente da massa que ela influencia na decisão, que é importante. Mas para ela não é tão importante. Então Emmanuel coloca, olha, antes das regalias políticas, faz necessário um trabalho, um salário, um conforto que lhe é devido. Porque através disso a pessoa vai se conscientizar e vai buscar a sua atuação política. Mas sem isso não adianta dar direito político sem ela ter o conhecimento, a instrução para poder fazer as coisas. Não vai resultar em nada. E aí ele continua dizendo, comunismo significa equilíbrio dos sacrifícios do povo. Olha agora, definição de Emmanuel do comunismo. Maravilhosa. Ele fala assim, comunismo significa o equilíbrio dos sacrifícios do povo. Ou seja, todo mundo sacrifica igual. Todo mundo vai dar o braço a torcer igual. Me fala onde que isso não é cristão. Me fala onde, por favor, Emmanuel definindo comunismo. Coloca isso aqui na testa, gente, e sai na rua. Então ele está colocando nesse sentido, né? Comunismo significa equilíbrio do sacrifício do povo. Holocausto do homem à coletividade. O que ele está falando assim? Olha, o homem, ele se sacrifica, ele se mata pelo interesse da coletividade. É o interesse geral, eliminação da personalidade. Esse é o comunismo. E esse também é o cerne do cristianismo, não é? Amar ao próximo em detrimento de si mesmo. Porque para além do amar ao próximo como a si mesmo, tem a instrução de Jesus, que é ameis uns aos outros como eu vos amei. É um novo mandamento. E Jesus amou o outro em detrimento dele mesmo. Com o holocausto dele mesmo, o sacrifício dele mesmo ao bem da coletividade. Esse é o cristianismo, gente. E aí o Emmanuel arremata, né? Porque aqui parece só coisa boa. Por que não daria certo? E aí o Emmanuel fala, os brasileiros estão preparados para isso? Por isso que ele é contra, gente. Olha que coisa. Você tem que compreender o tempo de Deus, o tempo das pessoas, o tempo do erro do seu irmão. Você sabe que tem um negócio maravilhoso, mas você não vai impor a ele, mesmo que seja o bem, porque impor fazer o bem é um mal. Olha que coisa complicada de explicar. Então o Emmanuel fala, mas por acaso os brasileiros estão preparados para isso? Dentro do nosso círculo de relacionamento, você acha que as pessoas estão preparadas para se sacrificar pelo coletivo? E aí o Emmanuel coloca, a afirmativa poderia, ao que me parece, ser contestada. Olha o tanto que ele é elegante, tanto que ele é educado. Então parece que isso pode ser contestado, que a gente não tem uma maturidade ainda para esse tipo de coisa. Aconselhamos, portanto, a aproximação do governo e das classes, reclamando-se a atenção dos dirigentes do país para as necessidades prementes das massas proletárias. Faz-se mister renovar os códigos da legislação agrária, intensificando a assistência sob todas as modalidades a quantos carecem do seu auxílio. As massas trabalhadoras do Brasil reclamam leis que assegurem o conforto que lhes tem sido negado pelos elementos da política administrativa.
que o supérfluo das suntuosidades do Estado seja empregado como necessário. Intensifique-se a higiene e a escola. A educação necessita ser difundida sob todos os aspectos. Isso é 1935, gente. Socialismo no Brasil atual significaria anarquia, porquanto faltam as consciências dos homens providenciais formados no cadinho das experiências penosas. Então falta pra gente consciência enquanto brasileiro. A gente não teve as experiências penosas necessárias para compreender que quando eu me sacrifico pelo outro, eu tô fazendo o bem para mim. Eu não tô perdendo direito. Eu não tô deixando o outro me alimentar às minhas custas. Não tô deixando o outro ganhar enquanto só eu trabalho. Não. Eu tô fazendo algo cristão. Eu tô ajudando o próximo. Só que a gente não tem maturidade para isso enquanto povo. E colocar isso seria uma anarquia, seria uma bagunça, gente. Porque a gente não tem uma unidade de compreensão do que é nem o Evangelho. A gente não tem uma unidade de compreensão do que é ajudar o outro, do que é ser amigo, do que é ser amoroso, carinhoso. A gente não tem. Ainda falta. E aí fala que semelhante estado de coisas, com a propaganda de teorias importadas como meios essencialmente diversos da nação brasileira, só poderia anarquizar o país, fazendo-o escravo das potências imperialistas. Ou seja, ainda bem, gente, ainda bem, porque a gente, por não saber utilizar do socialismo, a gente ia entrar numa guerra interna e a gente ia virar refém, mais do que hoje, das potências imperialistas do mundo. Então é isso que o Emmanuel falou e foi isso que aconteceu, né? Cuidem, portanto, e aí ele vai finalizando, né? Cuidem, portanto, os governantes de melhorar a situação do proletariado com medidas de assistência mais que devidas. Trabalhai, portanto, todos vós que anelais um novo estado de evolução no mundo. O progresso se fará, não duvideis. Então ele fala, olha, trabalha, vai um dia de cada vez, não desanima. O progresso se fará, não duvideis. Então tem até uma mensagem, eu publiquei até no Facebook esses dias, não sei se vocês viram, mas vou publicar de novo, que fala do ser espírita, o que é a função do espírito. Então nós, enquanto espíritas, gente, nós não podemos falar que está perdido, que vai retroceder, propagar desesperança. Não é nossa função. Pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso. A gente não deve fazer isso. Tem lá na mensagem do Emmanuel que quando o mundo fala que tudo está em ruínas, que a casa está em ruínas, o espírito é convocado para se manifestar como uma viga forte da casa e falar assim, calma gente, nem tudo se perdeu, dá para ser ainda. É essa a nossa função. Então o Emmanuel aqui ele finaliza na última frase dizendo, o progresso se fará, não duvideis. Não revolta com Deus, não propaga a esperança para o seu irmão, não. Porque você, às vezes, está desesperançoso, mas você tem conhecimento do Espiritismo. Você sabe que a vida continua. Você sabe que vai ter outras oportunidades. Mas se você fala isso para uma pessoa que ela é mais materialista, ela suicida. Nós não pode fazer isso, gente. Então essa pessoa, ela deixa de viver. Ela aborta a sua vida. Por quê? Porque ela não acredita nas coisas que nós já acreditamos. Então nós não podemos ser irresponsáveis na propagação de informação e de sentimentos principalmente. Nós não podemos propagar desesperança, porque nós temos esse conhecimento aqui de tudo que já leu aqui nesse estudo, de tudo que a gente vem estudando desde o começo do ano. Eu já estou emendando, né, por conta do livro também, né, das minhas ponderações mais finais do livro. E vamos continuando, tô quase acabando, eu juro. Tem uma mensagem, tá no livro Colheita do Bem.
É uma mensagem do Joviano. Chama Duas Épocas da Espiritualidade. Está no capítulo 57. E aqui é muito interessante, só para a gente ler por último, para a gente entender um pouco o que acontece nesses momentos de eleição mesmo, que nos dá uma angústia, né? E ele fala assim: no Brasil, por enquanto, relevem-me vocês o comentário confidencial. Então ele está falando, ó, por enquanto no Brasil, mas antes de falar, ele fala, ó, vocês me desculpem o comentário confidencial. E aí ele continua: existem duas épocas de espiritualidade atormentada. A primeira é a do carnaval. A segunda é a da política, quando se faz acompanhar por eclosões apaixonadas nas disputas eleitorais periódicas. O que é que eu estou dizendo aqui, gente? Olha, ele está falando que é dois momentos que a espiritualidade tem que ficar alerta. É no carnaval e nas disputas de eleições periódicas. Tão grande antagonismo assinala ambas as palavras que nos sentimos acanhados ao enunciar a presente conceituação. Somos, contudo, uma agremiação nacional muito nova e, por enquanto, os dois períodos a que me reporto estão caracterizados em nosso modo provisório de ser por muitas paixões em franco desvairamento. Então, o que ele está dizendo? Olha, apesar de ser muito diferente a política do carnaval, por conta da nossa juventude como nação, nesses momentos, nós nos entregamos a paixões em franco desvairamento. Então, quão maléfico é se entregar às paixões no período carnavalesco, é também se entregar às paixões nos períodos eleitorais. E aí ele termina, né? Nesse pequeno recorte que eu fiz. Almas de máscara vagueiam nas mais diversas direções, e a caça aos prazeres e aos postos gera dissidências sinistras e dramas ocultos que não vale a pena investigar. Ou seja, assim como as pessoas mascaradas no carnaval vão a diversas direções à caça aos prazeres, no período eleitoral, a gente também vai à caça aos postos, em dissidências sinistras, conflitos, complicações, e desenvolvemos dramas ocultos que não vale a pena investigar. Então vamos imaginar o tanto de drama que já nos desenvolveu por detrás das eleições. Já não pode esquecer, pessoal. Já não pode esquecer, na última eleição, gente, um rapaz candidato à presidência morreu. Morreu. A gente ainda não sabe como, nem o que. Já teve o assassinato da vereadora lá do Rio de Janeiro. Dentre tantas outras coisas que a gente não vale a pena investigar. É isso que ele está falando. Nós não sabemos o que acontece pelos bastidores disso. A gente é suspeita, mas a gente não tem certeza. Pode ser complicado. Então é sobre isso, gente, que eu queria falar, né? Pra gente acabar. E relembrar da importância. Porque, olha, ele fala que existe duas épocas só, do mundo inteiro, do Brasil, perdão, que a espiritualidade fica atormentada. É no carnaval e na eleição política. E nós estamos usando esses dois temas, gente, no mesmo evento, no período de carnaval, falando de política. Gente, não tem ideia, depois de um ano de eleição, gente, não tem ideia do que significa isso espiritualmente falando, pessoal. E é natural que a gente vá acolher ataques. Eu não gosto nem de entrar nesse assunto, que eu acho que assim é ruim. Eu não gosto de ver nossos irmãos enquanto adversários. Mas infelizmente a gente não pode negar que ainda hoje existem irmãos nossos mais afeiçoados a práticas que não são as melhores. E por conta disso, eles confrontam nós que estamos tentando a busca do nosso próprio esclarecimento e também ajudar os nossos irmãos. Então a gente não deve, pessoal, cair. A gente não deve fraquejar nesses momentos. A gente tem que estar firme nessa produção dos dias, do estudo, das questões de como a gente vai abordar todo esse tema. Porque a gente está lidando com dois dos momentos
que nossos irmãos ainda afeiçoados ao mal, infelizmente, mais se fazem presentes na nação brasileira para poder levar a gente a equívocos, a tramas sinistras. Então a gente tem que se resguardar, não enquanto apenas aqueles da comissão de estudo, né? Mas também para resguardar o evento, a própria Comeude, porque muito provavelmente vai ter assim questões pimentadas que a gente não sabe como funciona uma Comeude espiritual. A gente tem ideia da Comeude física, mas e a espiritual? Quem que a espiritualidade vai estar levando? Quais espíritos ela vai estar levando dessa vez para estar conosco? Às vezes não só os espíritos vinculados às questões do carnaval, que podem estar ali conosco protegidos, mas os espíritos às vezes caídos da política brasileira, que se envolveram em esquemas e questões que ainda hoje eles estão atrelados e precisam fazer o ressarcimento perante a lei divina. E aí a gente precisa estar bem fundamentado, pessoal. Por isso que ficou tão grande assim o estudo, mas é que eu preocupo com isso de verdade, sabe? Eu fiz questão, quem quiser pode até perguntar para Camila, para Sara. Eu quase implorei para eu participar da equipe de estudo desse ano. Conta que eu sabia, do jeito que é esse tema, ele é custoso. Isso que eu não tinha nem ideia dessa questão das eleições, quem ia ganhar, não tinha nem ideia que o Lula ia ser preso, enfim, não tinha nem ideia. Mas o tema por si só, ele é um tema precioso, porque ele é um tema que vai falar da nossa função. Não é um planejamento encarnatório de uma pessoa, é o planejamento, é o planejamento espiritual de um país inteiro. E a gente não pode propagar desesperança, gente. Porque se a gente fala que o Brasil não é mais a pátria do Evangelho, e aí? E aí? Se a gente fala que o Brasil é um país ruim e que tudo tá dando errado e que tem muita gente ruim, e aí? Como é que você vai olhar pro seu irmão e acolher e estender a mão se você acreditar que ele é malvado de verdade? Se você acreditar que ele é ruim de verdade? Como é que a gente faz? Como é que a gente quer ajudar as pessoas se a gente briga? Igual o Dione estava comentando nos próprios centros. A gente desfaz a amizade por conta dessas questões. A gente expulsa as pessoas do nosso convívio. Como que a gente quer ser cristão? Jesus, ele foi morto. Ele foi morto. E ele sabia que aí o entregaria, não expulsou. Agora a gente expulsa as pessoas porque elas não concordam com o que a gente fala. Elas não querem matar a gente, não. Só não concordam com o que é que eu penso. Então ainda nos falta muito, gente. Por isso que o Emmanuel fala, para além das questões políticas, retome o Evangelho. Porque é isso que vai nos amadurecer. Vai chegar, sim, uma época de paz social. Mas antes, eu preciso compreender o meu irmão. Porque se agora, nesse momento, eu fosse levado enquanto um representante de Jesus, enquanto um cristão, em uma tarefa de auxílio para falar com aquele que ganhou a presidência do Brasil, eu iria tratá-lo com amor? Eu iria conseguir ter afeto? Eu iria conseguir ver qualidade de espírito imortal? Eu iria conseguir ver Paulo em Saulo? Ver Pedro em Simão? Ver Mateus em Levi? Ver Maria de Magdala por detrás da meretriz? Se eu não consigo fazer isso, gente, tem que voltar. Tem que voltar. Então não faz sentido eu comparar e usar do cristianismo para ofender o outro, para menosprezar o outro e mesmo comparar como a gente tem feito de maneira ruim. Ruim. Compara a foto de uma pessoa e compara Jesus na outra e coloca as coisas embaixo. Isso é ruim, gente. Porque se colocasse a minha também, a diferença ia ser dura. Se colocasse minha foto do lado da de Jesus e descesse a descrição, ia ser tão dura quanto. Então a gente tem que ser mais amoroso.
ter um tato maior com o outro. É só com esse entendimento que a gente vai chegar num grau de compreensão igual ao do Emmanuel. Quer falar assim, ó, o certo vai ser o comunismo. Vai ser a gente compartilhar, sacrificar pelo outro, todo mundo dar a mão, todo mundo ser amigo. Esse é o certo, mas a gente não está preparado. E fazer isso é desrespeito com o irmão, é ofender, é agredir o seu livre-arbítrio. E aí é complicado a gente... como é que lida com isso? É duro, mas tem que respeitar o tempo de entendimento do outro. Isso talvez é uma das coisas mais duras, mas das lições evangélicas. Mas é duro. Ainda é duro. E se a gente não pega esses pormenores, não tem como abordar esse tema. Porque nós também somos esses espíritos caídos na revolta, na política, na imposição, na inquisição. Todos nós lemos no livro. Então esse é um assunto que mexe com as nossas entranhas. A gente fica pulando. Mas é necessário abordar, é necessário falar e é necessário seguir. É necessário prosseguir pra gente ir pra frente, pra gente ir além, pra gente evoluir. Então a gente precisa passar por isso. Aí eu já falei demais, né, gente? Mas eu acho que era importante. Eu acho que era importante a gente bater o martelo nessas coisas, sabe? Pra gente poder refletir mesmo. Eu poder pensar. E eu ia falar mal um negócio, mas não tô lembrando. Acho que é isso, gente. Acho que é isso, pra gente estar atento, sem desanimar. E bora, gente. Meu Deus do céu. Firma! E sucesso!